Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o fim do PSDB. De novo, porque eu já falei sobre isso há 6 dias atrás. Às vezes eu tenho a impressão de que eu estou pautando a mídia tradicional socialista, viu? Porque, não, a Revista Oeste é uma revista legal, eles têm umas pautas bacanas, mas eles estão falando agora sobre o fim do PSDB. Mas toda a mídia tradicional socialista está falando sobre a mesma coisa. Como que o PSDB é um partido que já foi um dos grandes partidos nacionais, já foi o partido do presidente da República, na época do Fernando Henrique Cardoso? Como pode esse partido ter desaparecido, sumiu, acabou, virou insignificante, né? E olha, aquele negócio, eu não quero me gabar muito não, mas há 6 dias atrás, olha só o meu vídeo aqui falando sobre o triste fim do PSDB. O PSDB morreu, acabou. Tá aqui, ó. O triste fim, 6 dias atrás, teve 70 mil visualizações esse vídeo meu. É o que eu estou falando para vocês, eu estou pautando a mídia tradicional pelo visto, né? Vou começar a cobrar mais caro pelos meus vídeos aqui. Essa notícia foi sugerida por Viva la Libertad Carajo, Fogão Quatro Bocas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, brincadeiras à parte, é uma brincadeira, é lógico, né? Existe um motivo para o pessoal estar falando disso agora, a gente vai falar sobre esse motivo. Mas a verdade é a seguinte, essa morte do PSDB não é uma novidade, essa morte do PSDB já vem acontecendo há algum tempo. E o motivo original dela chama-se Bolsonaro, aliás, tem nome e sobrenome, Jair Bolsonaro. E por que o Bolsonaro é a morte do PSDB? Porque simplesmente ele colocou uma real oposição ao PT. Infelizmente, o grande erro do PSDB foi, talvez por não se empenhar o suficiente nas eleições, talvez por escolher candidatos que não eram tão competitivos assim, ele ficou vários anos tentando tirar o PT do poder e não conseguiu. Perdeu em 2006, perdeu em 2010, perdeu em 2014, e chega uma hora que o pessoal começa a olhar para isso e falar, esse pessoal, no mínimo, é incompetente e não consegue tirar o PT do poder. Pode até ser conivente e talvez não quisesse de fato tirar o PT do poder, né? Eu não sei, hoje em dia eu tenho minhas dúvidas sobre qual dessas duas situações que é. Se o pessoal simplesmente foi incompetente, não conseguiu candidatos adequados para tirar o PT do poder, ou se, na verdade, como o próprio Fernando Henrique Cardoso deixou muito claro que era um orgulho para ele passar o poder para o PT e coisa e tal, se no final das contas eles nem queriam tanto assim tirar o PT do poder, né? E aí se paga um preço por isso, né? Ficaram associados ao PT. Surgiu uma nova polarização na direita no Brasil, que é o Bolsonaro, que, de novo, é uma polarização muito maior do que o Bolsonaro em si. O Bolsonaro não é a causa desse movimento, ele é a consequência desse movimento, uma consequência muito clara, muito óbvia das pessoas que perceberam que o PT e o PSDB estão muito parecidos, estão muito do lado ali no espectro político, e as pessoas querem algo realmente novo. Não acreditam mais nessa ideia do Estado que vai salvar todo mundo, o Estado que vai resolver os problemas das pessoas. Enfim, o PSDB se deixou levar por esse negócio, por essa posição de antítese ao PT que ficou velha, e agora se encontra simplesmente sem relevância política. Ele ainda tinha relevância em São Paulo, com o Dória e coisa e tal. Quando foi em 2022, curiosamente, por mais que o Bolsonaro tenha perdido a eleição presidencial, o Tarcísio de Freitas, que é o candidato do Bolsonaro, ganhou São Paulo. E aí matou o PSDB completamente. O PSDB, enquanto o Lula era presidente, enquanto o Lula, a esquerda estava no poder no Brasil, o Lula e a Dilma, o PSDB conseguiu manter São Paulo. E a verdade, vamos combinar, que manter o estado de São Paulo é 40% do Brasil, é metade do Brasil quase, em termos econômicos, é São Paulo, né? Então, o governador do PSDB que ficava ali, eles tinham uma grande força, ganhava muito dinheiro, né, tinha um poder muito grande, mesmo não tendo a presidência da República, pelo fato de ter o estado de São Paulo, já é extremamente relevante. No que perdeu também o estado de São Paulo, aí ficou totalmente irrelevante o PSDB. E aí vários jornais aqui vieram com essa, o fim do PSDB, aqui ó, tucanos em extinção,
a morte do PSDB em São Paulo, seu berço eleitoral. E se você procurar, tem um monte de jornais falando a mesma coisa que, vamos combinar, eu falei 6 dias atrás, né? Mas enfim, agora teve um motivo nessa história, tá? Também não foi assim, também eu não tive essa presciência toda. Eu falei que o PSDB estava decaindo porque a verdade é que o PSDB está decaindo, deixou de ter sentido político já há muito tempo, né? Desde a eleição de 2018, quando o Bolsonaro fez picadinho do Aécio, desculpa, era do Geraldo Alckmin. Foi o Geraldo Alckmin que concorreu em 2018 e ficou em, sei lá, 5º, 6º lugar, nem lembro qual foi a posição do Alckmin na eleição de 2018. O Bolsonaro inaugurou a nova polarização real no Brasil entre a direita e a esquerda. No polo da esquerda ficaram PT e PSDB, no polo da direita o PL do Bolsonaro e mais alguns partidos aí que eu tenho dúvidas ainda quais que são nessa história, né? Mas enfim, é a nova direita no Brasil, é quem realmente representa os anseios de mudança do povo brasileiro, né? E aí o que aconteceu nesse meio tempo? O Bolsonaro só cresce de poder a ponto de que ele apoiou o Ricardo Nunes e o Ricardo Nunes deixou claro que quer o apoio do Bolsonaro. O apoio do PSDB, se o PSDB quiser apoiar ele, legal, bacana, muito bom, sempre bom, quanto mais apoio melhor, não tem esse negócio. E todos os vereadores de São Paulo, todas as pessoas do PSDB de São Paulo queriam apoiar o Ricardo Nunes, porque sabem que o Ricardo Nunes vai ser o ganhador dessa eleição. Então o pessoal quer apoiar o Ricardo Nunes, né? Só que a executiva nacional do PSDB tem esse problema. Ele não quer se misturar com o Bolsonaro. Eles temem se misturar com o Bolsonaro porque acham que isso vai piorar a situação deles. É a mesma situação do Aliança Democrática lá em Portugal, que prefere se alinhar com a esquerda do que alinhar com o Chega. Se a Aliança Democrática se alinhasse com o Chega, ia dar ao Chega a institucionalidade, ia dar aquela visão institucional para o Chega, ia dar uma visão mais à direita, e ia principalmente atender os anseios da população portuguesa por uma direita que é uma direita radical, mas ao mesmo tempo é uma direita institucional, que não quer ruptura, que não quer bagunça, né? O PSDB poderia ter feito este movimento aqui no Brasil também, se alinhado a Bolsonaro, oferecendo ao Bolsonaro alguma institucionalização e, ao mesmo tempo, ganhando espaço no governo Bolsonaro. Só que eles preferiram, tal como a Aliança Democrática de Portugal, se alinhar com a esquerda, ficar do lado do PT, né? Então, o PSDB paulistano decidiu não apoiar o Ricardo Nunes e fica entre Tabata do Amaral e candidatura própria. O que aconteceu? Logo em seguida, o Rodrigo Garcia, que é o ex-governador de São Paulo, que era o vice do Dória, né, e foi governador de São Paulo e coisa e tal, ele desfiliou do PSDB porque quer apoiar o Bolsonaro, quer ficar do lado do pessoal do Bolsonaro. E houve também uma revoada tucana. O PSDB perdeu nada mais, nada menos que 100% dos seus vereadores em São Paulo. Ou seja, saiu todo mundo do PSDB. O PSDB virou um nome que ninguém mais quer estar associado a ele porque virou um nome ligado ao PT. E por que isso? Por pura birra desse pessoal. Queriam se descolar de Bolsonaro, esqueceram que eles tinham que tentar se descolar do PT. No momento que eles tentam com tanta força se descolar do Bolsonaro, eles acabam caindo no colo do PT, né? E desse jeito ninguém quer esse pessoal, não ajuda mais a ninguém isso daí, e só aumenta a insignificância do partido, e daí essas capas aqui com o fim do PSDB, tucanos em extinção, a morte do PSDB e mais tantas outras capas que ficaram imitando o que eu falei já há 6 dias atrás. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.